Opa, e aí, tudo bem com você? Eu tô muito feliz de dividir mais uma semana ao seu lado, finalmente retomando as rédeas aqui do devocional, com as datas certas, com os horários corretos. Hoje nós vamos falar sobre o agir invisível de Deus, e eu posso dizer que esse tema é um tema que vai te impactar bastante, porque já não é a primeira nem a segunda vez que eu gravo esse devocional, e quando tem mais de uma vez que eu tô tentando gravar sobre um tema, é porque o desafio é grande, mas a mensagem é poderosa. Não porque sou eu que tô falando, mas porque Deus tem algo urgente para tratar no nosso coração. Então tenha atenção ao que eu vou dizer para você hoje, para que não seja só mais um dia onde a gente está conversando e você continua vivendo a sua vida como se você não tivesse escutado nada, como se a gente não tivesse estudado nada na palavra. Isaías capítulo 45, versículo 15 diz: De fato, ó Deus de Israel, nosso Salvador, tu ages de formas misteriosas. Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida no modo automático e a gente não entende o que Deus tem feito na nossa vida e a nossa fé começa a ser enfraquecida. Existe aquela música do Thales Roberto, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender. Será que nós temos essa capacidade de, mesmo sem entender ao Senhor, continuar confiando? E a resposta está em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz: Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então o Espírito Santo de Deus está agindo hoje e te dando a capacitação para entender o agir do Senhor na sua vida, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo. Esse devocional de hoje é para que a sua fé seja reativada. E eu achei essa frase muito interessante, né? O agir invisível de Deus. Eu falei, cara, será que existe um livro? Se não tiver, eu vou escrever esse livro. E eu achei um livro. O Luciano Subirá já escreveu um livro com esse título. Eu ainda não li ele, mas eu pretendo comprar, ler e depois divido com você como que foi a leitura. Mas falando em livro, eu gosto muito do C.S. Lewis e eu me lembro de ter lido algo sobre milagres. E como o livro Cristianismo Puro e Simples foi algo que me impactou bastante, eu sempre acho que qualquer coisa que eu leio do Lewis está lá, tá naquele livro. E eu fui procurando, gente. Hoje eu folheei esse livro inteiro antes de trazer esse devocional aqui com você, pra tentar achar essa parte que falava de milagres. E você acredita que só depois eu me toquei, cara, pode estar em outro livro dele que eu li e não tô lembrando agora. E tava, gente, no Deus Banco dos Réus, capítulo 2, eu tô lendo aqui a edição especial do Thomas Nelson Brasil. Então caso você vá comprar esse livro, ou caso você já tenha e queira acompanhar a leitura comigo, eu tô lendo a partir do capítulo 2, aqui na minha edição. Ele começa a falar sobre isso na página 30, mas nós vamos ler uma parte super interessante que eu gosto bastante, que tá na página 36, no segundo parágrafo. Deus cria a videira e ensina a absorver a água pelas raízes, e com a ajuda do sol, a transformar essa água em um suco, que fermentará e assumirá determinadas características. Assim, todos os anos, desde a época de Noé até a nossa, Deus transforma água em vinho. Isso os homens não vê. Ora, tal como os pagãos, eles atribuem o processo a algum espírito finito, Baco ou Dionísio. Ora, tal como os modernos, atribuem uma causalidade elementar aos fenômenos químicos e de outras naturezas, os quais são tudo que nossos sentidos podem perceber dali. Porém, quando Cristo transforma água em vinho em Caná, a máscara cai. O milagre tem metade de seu efeito se nos convence apenas de que Cristo é Deus, mas tem efeito completo se sempre que vimos uma videira ou bebemos uma taça de vinho, nos lembrarmos de que neles opera aquele que estava presente no casamento em Caná. Todos os anos, Deus transforma poucos grãos em muitos grãos. A semente é semeada e há um aumento em seu número. Os homens, entretanto, segundo a moda de sua época, dizem: é Ceres, é Adonis, é o grão-rei, ou então são as leis da natureza. A imagem aproximada, a tradução dessa maravilha anual em letras miúdas, foi a provisão de alimento para 5.000 homens. O pão ali não foi feito do nada. O pão não é feito de pedras, como o diabo certa vez sugeriu em vão a nosso Senhor. Em vez disso, um pouco de pão foi transformado em muitos pães. O filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Existe, por assim dizer, um estilo familiar. Os milagres de cura pertencem ao mesmo padrão. Às vezes, isso é obscurecido pela maneira um tanto mágica em que tendemos a olhar a medicina comum. Nem mesmo os médicos, entretanto, têm esse olhar. A mágica não acontece na medicina, mas no corpo do paciente. O que o médico faz é estimular as funções da natureza no corpo ou remover obstáculos que lhes foram impostos. Em certo sentido, embora falemos por conveniência que tratamos machucados, todo machucado se cura sozinho. Nenhum curativo tem a capacidade de fazer crescer uma nova pele sobre o machucado de um cadáver. A mesma energia misteriosa que chamamos de gravitacional quando orienta os planetas e de bioquímica quando cura um corpo é a causa eficiente de todas as recuperações. E se Deus existe, esta energia, direta ou indiretamente, é dele. Todos os
que são curados por ele, o agente de cura interior. Contudo, ele faz isso certa vez de modo visível em um encontro do homem com o homem. Quando ele não atua por dentro deste modo de operação, o organismo morre. Portanto, o único milagre de destruição realizado por Cristo também está em harmonia com a atividade em larga escala de Deus. Sua mão física estendida em ira simbólica pôs fogo em uma figueira, porém nenhuma árvore morreu durante aquele ano na Palestina, nem durante ano algum, nem em terra alguma, e nunca morrerá a não ser que ele faça algo ou mais provavelmente deixe de fazer. Quando alimentou milhares de pessoas, Jesus multiplicou pães e peixes. Observe cada baia e quase todos os rios. Essa fecundidade abundante, pulsante, mostra que ele ainda está em ação. Os antigos tinham um deus chamado Gênio, o deus da fertilidade animal e humana, o patrono da ginecologia, da embriologia ou do leito conjugal, o leito genial, como chamavam em homenagem ao seu deus. Ora, assim como os milagres do vinho, do pão e da cura revelaram quem Baco, Ceres e Apolo realmente eram, e que todos eram um só, essa multiplicação milagrosa de peixes revelou o verdadeiro gênio. Com isso, chegamos ao milagre que, por algum motivo, mais ofende a maioria dos ouvidos modernos. Até entendo as pessoas que negam totalmente os milagres, mas o que se deve pensar daqueles que admitem alguns milagres, mas neguem o nascimento virginal? Será que, apesar de tudo o que eles dizem em favor das leis da natureza, há apenas uma lei em que realmente acreditam? Ou será que eles veem nesse milagre um insulto à relação sexual, a qual está rapidamente se tornando a única coisa venerada em um mundo irreverente? Nenhum milagre é, na verdade, mais significativo do que esse. O que acontece na geração normal? Qual é a função do pai no ato da concepção? Uma partícula microscópica de matéria do seu corpo fertiliza a mulher, e com essa partícula é possível que sejam transmitidos a cor de seu cabelo e os lábios salientes do seu bisavô, bem como a forma humana, em toda a sua complexidade de ossos, fígado, tendões, coração e membros, e a forma pré-humana que o embrião recapitulará no útero. Por trás de cada espermatozoide encontra-se toda a história do universo. Nele, encerrada, encontra-se uma parte considerável do futuro do mundo. Este é o jeito normal que Deus tem de fazer um homem, um processo que leva séculos, começando na criação da matéria em si e, por fim, restringindo-se a um único segundo e uma única partícula no momento da concepção. E, uma vez mais, os homens confundirão as impressões sensoriais que esse ato criativo gera com o ato em si, ou então o atribuirão a algum ser finito como gênio. Em determinado momento, portanto, Deus fez isso de forma direta, instantânea, sem um espermatozoide, sem os milênios de história orgânica por trás deste. Havia naturalmente outra razão. Dessa vez, ele estava criando não apenas um homem, mas o homem que haveria ser o único homem verdadeiro. O processo que resulta no espermatozoide trouxe consigo, ao longo dos séculos, muitos detritos indesejáveis. A vida que chega até nós por essa rota normal está maculada. A fim de evitar essa mácula, de dar à humanidade um novo começo, ele usou um atalho. Toda semana, um doador anônimo envia-me um jornal vulgar anti-Deus. Recentemente li ali um insulto de que nós, cristãos, cremos em um Deus que cometeu adultério com a esposa de um carpinteiro judeu. A resposta para isso é que se a ação divina de fertilizar Maria for descrita como adultério, então Deus teria cometido adultério com todas as mulheres que já tiveram filhos algum dia. Afinal, aquilo que fez uma vez sem um pai humano, ele faz a todo momento, mesmo quando usa um pai humano como instrumento. O pai humano na geração comum é apenas um condutor, por vezes um condutor não intencional, sempre o último de uma longa linhagem de condutores que transmite a vida proveniente da vida suprema. Assim, a imundície de nossos inimigos infelizes, confusos, sinceros e rancorosos, lançam contra aquele que é santo, não o atinge. E caso o faça, transforma-se em glória. Vai parar a leitura por aqui, eu sei que eu fico um pouquinho empolgado e esse livro é sensacional. Eu ainda não finalizei ele, como eu disse pra vocês. É uma leitura um pouco complexa, diferente de algumas outras do Lewis, mas ela vale a pena, então se trouxe curiosidade pro seu coração, eu te recomendo a comprar e a buscar até essa leitura. Quando eu li pela primeira vez que os milagres reproduziam em escala menor aquilo que Deus faz todos os dias, eu comecei a me lembrar todas as coisas que Deus tem feito por mim, todas as coisas que o Senhor tem feito por você. O simples ato de respirar todos os dias, de pensar, de falar, todas essas coisas são milagres do Senhor sobre a sua vida. Sei que muitas vezes a gente olha para as coisas do Antigo Testamento, como por exemplo o maná, fica muito curioso para saber como seria aquele gosto, dessa comida enviada pelo Senhor, mas para pensar, todas as frutas, legumes, coisas da natureza que surgem da terra, brotam da terra, são milagres do Senhor. Quando você se alimenta ali de uma fruta, de um legume, quando você coloca essas coisas na sua boca, cara, todas essas coisas vieram de Deus. Todas essas coisas são frutos de um milagre. E todas as sensações, os sentimentos, as coisas que ocorrem na sua boca quando você experimenta um alimento, todas essas
coisas vêm do Senhor. Por isso, trate os alimentos com respeito e trate a sua vida também com respeito. Comece a analisar as coisas que acontecem, que você já se acostumou com elas, porque quanto mais a gente consegue ver o cuidado do Senhor sobre a sua vida, mais fácil tem da sua fé ser fortalecida. Quando você passa por uma doença, não pense que é um remédio que está te curando. O remédio, como o próprio livro diz, se você colocar um curativo em um cadáver, vai nascer pele ali, vai trazer ele de volta à vida. Quem nos dá a vida, quem nos traz a saúde é o Senhor, é a força curativa de Deus. Ela continua atuando em todos nós. Enquanto eu lia com vocês, eu fiquei arrepiado, porque eu sei que essa é uma mensagem poderosa. Mas de todas as coisas que nós estamos falando aqui todos os dias, palavras lançadas ao vento não têm poder nenhum se elas não germinarem no seu coração. Então eu tenho um pedido para fazer. No momento em que orarmos juntos hoje, peça para que o Senhor esteja fixando essa mensagem no seu coração, gravando essas mensagens no seu coração, para que assim como eu fui ministrado anos atrás, lendo o início desse livro, que mudou totalmente o meu olhar para sempre a respeito da vida, você também possa ter esse olhar transformado e não venha a esquecer do que Deus tem feito todos os dias ao seu favor. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui reunido com meu irmão, Senhor, conversando sobre aquilo que o Senhor tem feito na humanidade, sobre aquilo que o Senhor tem feito para os seus filhos. Pai, obrigado pelos seus milagres, obrigado pela sua cura, obrigado por ter criado uma infinidade de plantas, animais, de climas. Pai, obrigado por esse mundo perfeito que o Senhor criou. Muitas vezes olhando para circunstâncias como guerras, doenças, brigas, discórdias, contendas, países que estão ali tentando prejudicar um ao outro, e nós não vemos a maravilha que o Senhor tem feito, fez e criou quando o Senhor estabeleceu toda a humanidade, quando o Senhor estabeleceu o mundo, todos os planetas, todas as suas leis naturais, morais, todas são perfeitas, Pai. Não existe nada que o Senhor tem feito sobre cada um de nós que não seja perfeito, não existe nenhuma história que o Senhor tenha escrito que não seja perfeita. E hoje eu peço, Pai, que o Espírito Santo esteja nos guiando a descansar nessa perfeição, Pai. Nós confiamos que o Senhor tem trabalhado de formas misteriosas. O mal não tem poder para prevalecer sobre a vida de ninguém aqui que está ouvindo esse devocional, sobre a vida de ninguém que foi alcançado pelo Teu nome, pelo Teu poder. Quando Jesus derramou o Seu sangue na cruz, Pai, em nome de Jesus, Ele nos libertou de uma opressão espiritual, como nós oramos ontem. Ele nos libertou da morte, nos libertou do pecado, Senhor. E por isso nós somos gratos hoje. Nós somos gratos porque temos livre acesso a Ti. Nós somos gratos porque, mesmo quando nós não vemos, o Senhor tem se movido. Obrigado, Senhor, por mais uma semana maravilhosa. Obrigado pelas coisas sobrenaturais que o Senhor tem feito durante esse ano no nosso coração, Pai. Nós começamos esse propósito de orarmos e buscarmos o Senhor todos os dias, fortalecendo a nossa fé. Não permita, Pai, que a gente venha se desviar desse propósito. Não permita, Senhor, que a gente venha se distrair disso. Esteja trazendo para cá, para esse devocional, pessoas sedentas por Ti, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão abatidas. Eu peço, Senhor, alcance os corações daqueles que necessitam da Tua palavra, e nós precisamos, estamos como terra seca, precisando de chuva. Então eu peço, encaminhe essa mensagem, Pai. Pai, eu quero que o Senhor direcione esse devocional para as pessoas que querem assumir um compromisso, não comigo, mas com o Senhor. Deus, que possamos hoje firmar esse compromisso com o Senhor, de buscarmos a Ti em espírito e em verdade, de nos entregarmos a Tua palavra, de vivermos aquilo que pregamos, de vivermos aquilo que nós buscamos na Tua mensagem, Deus, obedecendo aos Teus mandamentos, em nome de Jesus. Amém. Encaminhe essa mensagem para alguém que você ama muito, que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã aqui para orarmos juntos de novo. Deus te abençoe.